2002, a liberdade a qualquer preço, hospitais em crise, medo, insegurança e morte nas rodovias. Saudade, 150 mil pessoas acompanham o enterro de Francisco Cândido Xavier, o mineiro do século. A natureza cobra a falta de respeito e o homem sofre com queimadas e caixas d'água vazias. O dólar dispara e a inflação volta a assombrar os brasileiros. Um tempo de incertezas. Ano de euforia, Lula é eleito presidente da esperança. O Brasil é pentacampeão. A partir de agora, você acompanha os fatos e imagens do Triângulo, Alto Paranaíba e Centro-Oeste do estado que fizeram a história de 2002. Boa tarde. 2002, um ano marcado pela violência e insegurança. A realidade das grandes capitais chega ao interior. E na CPI do narcotráfico, o Triângulo é considerado região de intensa movimentação do tráfico de drogas. Violência, insegurança, medo. Um dos mais graves problemas sociais do país ficou evidente em 2002. Violência dentro de casa. No centro-oeste do estado, um desempregado fez a própria mulher de refém e ameaçou explodir o lugar. Em Uberaba, um rapaz também manteve a ex-namorada como refém durante 4 horas. Em Araxá, um ex-presidiário ameaçou a mulher com um pedaço de garrafa. Medo no local de trabalho. A onda de assaltos a casas lotéricas no estado assustou. Na periferia de Uberaba, a caixa de uma agência foi baleada na cabeça durante um assalto. Em Uberlândia, um lotérico foi morto a tiros na porta da casa dele. A CPI do narcotráfico considerou o Triângulo Mineiro como a região de movimentação mais intensa do tráfico de drogas. Mas em 2002, a ousadia surpreendeu até a polícia. Pistas de pouso clandestinas e canaviais foram usados pelos traficantes. Nunca se apreendeu tanta droga na região. Foram quase 3 toneladas. Na MG 050, perto de Divinópolis, a polícia interceptou 1 tonelada de maconha. Numa pista de pouso em Sacramento, quase 500 quilos também de maconha. Em Uberaba, a polícia apreendeu 700 quilos de maconha e 6 pacotes de haxixe. A droga foi jogada de um avião no canavial, perto da cidade. Mas não foram só os números que assustaram em 2002. Alguns crimes ficaram marcados pela violência, pela intolerância. Na principal rua do centro de Araxá, um operador de máquinas foi assassinado com 11 tiros. Em Uberaba, revolta com a morte do empresário Edgar Tavares. Nem o prefeito de Uberlândia escapou da violência. Depois de receber ameaças de morte, ele passou a ter proteção especial e a usar colete à prova de balas. Em Uberaba, os moradores do Jardim Terra Santa enfrentaram a polícia com pedras e pedaços de madeira. Eles acusaram a Rotan de espancar até a morte o pedreiro Cláudio Alves. E contra a intolerância, muitas pessoas foram às ruas. E o pedido não poderia ser outro: paz. E a violência não fica só nas ruas. O ano é marcado também por fugas e rebeliões nas delegacias e cadeias mineiras. A superlotação é o principal motivo apontado pelas autoridades. Uma situação que se repete em várias cidades da região. Violência aqui fora e lá dentro. Um dos piores retratos das cadeias da região. Superlotação, problema em várias cidades. Em Araguari, 11 celas, mais de 100 pessoas, num espaço para no máximo 60. Em Monte Carmelo, 70 detentos, onde cabem 40. Na cadeia pública de Uberaba, o número de presos chega ao triplo da capacidade. Em Araxá, no prédio de quase um século, 62 em vez de 45, lotação máxima. A realidade em Canápolis não é diferente. 2 celas improvisadas, 20 detentos. O ideal seriam 3 em cada. Parece beco sem saída, mas não é. Bandidos ousados,
tentam a liberdade mesmo que por pouco tempo e não desistem. Driblam a tecnologia, driblam as autoridades. Um rapaz de 23 anos trocou de lugar com o irmão que estava na colônia penal de Uberlândia. Ele saiu pela porta da frente sem ninguém perceber. Rebeliões viraram rotina em 2002, muitas marcadas pela crueldade. Os criminosos se tornaram vítimas, assassinados, espancados, feridos pelos companheiros de cela. Destruição, outra consequência da ira dos rebelados. As cenas revelam o que acontece atrás das grades: drogas, armas, aparelhos celulares. Objetos passam pela revista e vão parar nas mãos dos detentos. E uma situação comum: presos armados e funcionários em perigo. Em Divinópolis, 2 agentes foram mortos. Estavam denunciando o tráfico de drogas na cadeia. Um exemplo da fragilidade do sistema penitenciário, que se repete em outros municípios. Fica a expectativa da retomada de obras das cadeias, recebimento de recursos, ações que possam deixar o cenário diferente em 2003. Crimes cometidos também por quem deveria zelar pelo bem-estar, prefeituras investigadas, políticos denunciados. Até juízes e promotores da região são acusados de aliciar menores. Imagens que revelam uma realidade triste, vivida por muitas pessoas neste ano de 2002. Imagens de notícias que nós não gostaríamos de ter mostrado. Pedofilia, tráfico de mulheres, compra de votos. 2002 também foi um ano de muitos escândalos. Pedofilia. Em Uberaba, a polícia encontrou na casa de um rapaz material pornográfico e um computador com mais de 1000 fotos de crianças mantendo relações sexuais com adultos. Este ano, outro esquema que envolvia abuso sexual foi descoberto. 2 promotores de Araxá foram acusados de aliciar menores. O Ministério Público e a Assembleia Legislativa investigaram as denúncias. O juiz anunciou a existência de uma rede internacional de tráfico de mulheres para a Espanha, que passava por Araxá. Os 2 promotores envolvidos foram afastados. A polícia chegou no momento em que o reumatologista Hadel Rashid Dayer se preparava para fazer um aborto. Ele e as assistentes foram presos em flagrante. Para a polícia, esta clínica de aborto em Uberaba tem ligação direta com a rede de prostituição descoberta em Araxá. Atestado médico a qualquer hora, para qualquer doença e sem diagnóstico. A facilidade saía das mãos de um médico do trabalho, que ganhava a vida vendendo atestados médicos em Uberlândia. E quem deveria zelar pelos interesses do povo também se envolveu em escândalos. Este ano, a política rendeu cenas, no mínimo, vergonhosas. Candidatos beneficiados em um concurso público municipal. A cidade de Delta ficou chocada ao descobrir que vereadores também estavam envolvidos no esquema. Em Divinópolis, o ano terminou com a maior CPI da história da cidade. Durante quase 4 meses, 49 pessoas foram ouvidas. As denúncias eram de irregularidades em processos licitatórios da Prefeitura e da Empresa Municipal de Obras Públicas. No relatório final, a conclusão: beneficiamento de algumas empresas e o pedido de afastamento de 6 secretários municipais. A saúde pede socorro. Os hospitais universitários entram em crise. Dívidas que parecem uma bola de neve. A demora no repasse de verbas. Estes são alguns dos problemas enfrentados pelas instituições. Para o Hospital Escola de Uberaba, a única solução foi interromper o atendimento do pronto-socorro. Na Santa Casa, em Formiga, faltou material básico para atendimento, os salários atrasados. O hospital passou por uma intervenção.
Em Divinópolis, greve. Médicos do pronto-socorro regional pediam um reajuste de 100% nos salários. Em Uberaba, crise no Hospital Escola. Em abril, as reclamações aumentaram. O Sindicato dos Trabalhadores denunciou a precariedade, equipamentos estragados, falta de medicamentos, cirurgias eletivas foram canceladas. As denúncias não deram em nada. A crise piorou no mês passado. A direção fechou o pronto-socorro. A dengue trouxe medo para a região. O único hospital de Bambuí ficou lotado. Os agentes fizeram mutirão para evitar novos focos. No início do ano, ameaça de greve no Hospital de Clínicas de Uberlândia. A falta de dinheiro e de funcionários seriam os principais problemas. Quem precisou de atendimento teve de esperar nos corredores. Muitas questões. Faltaram medicamentos. O reitor da universidade foi à Câmara de Vereadores pedir ajuda, mas só conseguiu promessas. Há um mês, a administração anunciou a possibilidade de fechar o hospital por causa da dívida de 21 milhões de reais. O ano termina com o apelo às cidades vizinhas para que não mandem pacientes para o Hospital de Clínicas. O ano não foi apenas de problemas na área de saúde em Uberlândia. Um pesquisador da Universidade Federal recebeu o prêmio Inovação Tecnológica do Sebrae de Minas Gerais. Ele desenvolveu um exame capaz de detectar câncer de próstata. Pelo novo método, é possível saber muito antes o estágio do câncer e a área de abrangência. Este exame detecta o câncer com 95% de certeza, enquanto que o exame comum, convencional, ele determina se há apenas alterações na próstata, o que não indica que é câncer, pode ser apenas uma infecção. Desrespeito à natureza. Depois do intervalo, o meio ambiente responde à destruição humana. E mais, o dólar dispara e deixa o bolso e a mesa do brasileiro vazios.